Capítulo 10. Assim que Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu falar que Josué havia tomado Ai e a havia entregado à destruição, fazendo a Ai e ao seu rei o mesmo que havia feito a Jericó e ao seu rei, e que os habitantes de Gibeão tinham feito paz com Israel e permaneciam entre eles, ele ficou apavorado, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou a seguinte mensagem a Oão, rei de Hebrom, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham ajudar-me a atacar Gibeão, visto que ela fez paz com Josué e com os israelitas. Com isso, os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, se ajuntaram e, com os seus exércitos, foram e acamparam para atacar Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram então dizer a Josué no acampamento em Gilgal: Não abandone os seus escravos. Venha depressa, salve-nos e ajude-nos. Todos os reis dos amorreus da região montanhosa se uniram contra nós. Assim, Josué partiu de Gilgal com todos os homens de guerra e os guerreiros valentes. Jeová disse então a Josué: Não tenha medo deles, pois os entreguei a você. Nenhum deles poderá se manter firme contra você. Josué os atacou de surpresa, depois de ter marchado a noite toda desde Gilgal. Jeová os lançou em confusão diante de Israel, e este lhes causou uma grande matança em Gibeão, perseguindo-os na subida de Bet-Horon e matando-os por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel e estavam na descida de Bet-Horon, Jeová lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, até Azeca, e eles morreram. De fato, mais pessoas morreram por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. No dia em que Jeová derrotou os amorreus diante dos olhos dos israelitas, Josué disse a Jeová diante de Israel: Sol, fique parado sobre Gibeão, e lua, sobre o vale de Aijalon. Assim, o sol ficou parado, e a lua não se moveu até que a nação pôde se vingar dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? O sol ficou parado no meio do céu e não teve pressa em se pôr durante cerca de um dia inteiro. Nunca houve um dia igual àquele, nem antes nem depois, quando Jeová escutou a voz de um homem, pois Jeová estava lutando por Israel. Depois disso, Josué voltou ao acampamento em Gilgal, junto com todo Israel. Enquanto isso, os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Então foi dito a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Portanto, Josué disse: Rolem grandes pedras à entrada da caverna e coloquem homens ali para vigiá-los. Mas o restante de vocês não deve parar. Persigam seus inimigos e golpeiem-nos pela retaguarda. Não os deixem entrar nas cidades deles, pois Jeová, seu Deus, os entregou nas suas mãos. Josué e os israelitas lhes causaram uma grande matança a ponto de eliminá-los, com exceção de alguns sobreviventes que escaparam e entraram nas cidades fortificadas. Então todo o povo retornou são e salvo a Josué, no acampamento em Maquedá. E ninguém ousou dizer uma palavra contra os israelitas. Josué disse então: Abram a entrada da caverna e tragam para fora os 5 reis. Assim, eles tiraram estes 5 reis da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando levaram esses reis a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que haviam ido com ele: Aproximem-se, coloquem os pés sobre a nuca desses reis. Então eles se aproximaram e colocaram os pés sobre a nuca deles. Josué disse-lhes então: Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Sejam corajosos e fortes,
pois isso é o que Jeová fará a todos os seus inimigos contra quem vocês lutarem. Então Josué os golpeou e os matou, e os pendurou em 5 madeiros. E eles ficaram pendurados nos madeiros até o fim da tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que eles fossem tirados dos madeiros e jogados na caverna em que tinham se escondido. Depois, grandes pedras foram colocadas na entrada da caverna, e elas permanecem lá até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá e a golpeou com a espada, entregando seu rei e todos que havia nela à destruição, sem deixar nenhum sobrevivente. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué foi de Maquedá a Líbina, junto com todo Israel, e lutou contra Líbina. Jeová também entregou aquela cidade e seu rei nas mãos de Israel, e eles golpearam com a espada tanto a ela como a todos que havia nela, sem deixar nenhum sobrevivente. Assim, fizeram com o seu rei o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. A seguir, Josué foi de Líbina a Laquis, junto com todo Israel, e acampou ali e lutou contra ela. Jeová entregou Laquis nas mãos de Israel, e eles a tomaram no 2º dia. Golpearam com a espada tanto a ela como a todos que havia nela, assim como haviam feito a Líbina. Orão, rei de Gezer, subiu então para ajudar Laquis, mas Josué golpeou a ele e ao seu povo até não restar nenhum sobrevivente. Então Josué foi de Laquis a Eglon, junto com todo Israel, e acampou ali e lutou contra ela. Eles a tomaram naquele dia e a golpearam com a espada. Naquele dia entregaram todos que havia nela à destruição, assim como haviam feito a Laquis. Josué foi então de Eglon a Hebrom, junto com todo Israel, e lutou contra ela. Eles a tomaram e a golpearam com a espada, tanto ao seu rei como aos seus povoados e a todos que havia nela, sem deixar nenhum sobrevivente. Assim como havia feito a Eglon, assim ele entregou todos que havia nela à destruição. Por fim, Josué foi a Debir, junto com todo Israel, e lutou contra ela. Ele tomou tanto a ela como ao seu rei e a todos os seus povoados, e os golpearam com a espada, entregando todos que havia nela à destruição, sem deixar nenhum sobrevivente. Ele fez a Debir e ao seu rei, assim como havia feito a Hebrom e a Líbina e seu rei. Josué conquistou toda a terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as encostas, e todos os seus reis, sem deixar nenhum sobrevivente. Tudo que respirava ele entregou à destruição, assim como Jeová, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os conquistou desde Cades-Barneia até Gaza, e toda a terra de Gósen, e até Gibeão. Josué capturou todos esses reis e sua terra numa só campanha militar, porque era Jeová, o Deus de Israel, quem estava lutando por Israel. Então, Josué voltou ao acampamento em Gilgal junto com todo Israel. Capítulo 11. Assim que Jabim, rei de Azor, ouviu falar disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, aos reis da região montanhosa do norte, aos das planícies ao sul de Quinerete, aos da Cefelá, aos das encostas de Dor ao oeste, aos cananeus ao leste e ao oeste, aos amorreus, aos hititas, aos perizeus, aos jebuseus na região montanhosa, e aos heveus ao sopé do Hermon, na terra de Mispá. Portanto, todos esses reis saíram junto com seus exércitos, uma enorme multidão tão numerosa como os grãos de areia à beira do mar, com muitíssimos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis concordaram em se reunir e foram acampar juntos, perto das águas de Merom, para lutar contra Israel. Então Jeová disse a Josué: Não tenha medo por causa deles, pois amanhã, por volta desta hora, entregarei todos eles mortos a Israel. Corte os tendões dos seus cavalos e queime os seus carros no fogo. Josué e todos os homens de guerra fizeram então um ataque surpresa contra eles junto às águas de Merom. Jeová os entregou nas mãos de Israel,
e eles os derrotaram e os perseguiram até Sidom a Grande, e Misrefote Maim, e o vale de Mispa ao leste, e eles os mataram sem deixar nenhum sobrevivente. Então Josué fez a eles assim como Jeová lhe tinha dito. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou seus carros no fogo. Josué voltou então e tomou Azor, e matou seu rei com a espada, visto que Azor anteriormente tinha sido a principal cidade de todos esses reinos. Eles mataram com espada todos que havia nela, entregando-os à destruição. Não sobrou nada que respirasse. Então ele queimou Azor com fogo. Josué tomou todas as cidades desses reis e derrotou todos os seus reis, golpeando-os com a espada. Ele os entregou à destruição, assim como Moisés, o servo de Jeová, havia ordenado. Mas Israel não queimou nenhuma das cidades que ficavam sobre montes, com exceção de Azor, que foi a única que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todo o despojo e os rebanhos dessas cidades, mas golpearam com a espada a todos os humanos até exterminar cada um deles. Não deixaram sobrar ninguém que respirasse. Assim como Jeová havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Ele não deixou de cumprir nada de tudo que Jeová havia ordenado a Moisés. Josué conquistou toda esta terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, o Arabá e a região montanhosa de Israel com a sua Cefelá, desde o monte Alaque, que se eleva em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis, os derrotou e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por um bom tempo. Não houve nenhuma cidade que fizesse paz com os israelitas, exceto os heveus que moravam em Gibeão. Eles conquistaram todas as outras por meio de guerra. Foi Jeová quem permitiu que seus corações ficassem obstinados para guerrearem contra Israel, a fim de que ele os entregasse à destruição sem ter compaixão. Eles deveriam ser exterminados, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Naquela época, Josué eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebrom, de Debir e de Anabe, bem como de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué entregou a destruição tanto a eles como às suas cidades. Não sobrou nenhum anaquim na terra dos israelitas. Restaram somente em Gaza, em Gate e em Asdod. De modo que Josué assumiu o controle de toda a terra, assim como Jeová havia prometido a Moisés. Então Josué a deu como herança a Israel, para reparti-la entre as suas tribos, conforme a porção devida a cada tribo. E a terra teve descanso da guerra.